Existem histórias que não cabem em manchete, que não têm foto, não têm vídeo, não têm testemunho oficial. São histórias que vivem na memória de quem as viveu e que, por isso mesmo, são as mais verdadeiras que existem. Hoje a gente vai contar uma dessas histórias. Não é uma história de palco, não é uma história de disco de ouro ou de show lotado. É uma história de calçada, de sinal de trânsito, de uma cesta de pão nas mãos de uma criança e de um homem que, no meio de uma vida agitada e famosa, teve a sensibilidade de parar e enxergar. O homem se chama Amado Batista, um nome que dispensa apresentação para quem cresceu ouvindo música brasileira. Um dos artistas mais amados do país, com mais de 38 milhões de discos vendidos, 28 discos de ouro e décadas de uma carreira que resistiu ao tempo, às modas e às gerações. Mas o que poucos sabem, o que quase ninguém parou para contar, é que por trás de toda essa fama, havia um homem que nunca esqueceu de onde veio. Um homem que um dia foi também uma criança pobre, de mãos calejadas e estômago vazio, tentando sobreviver numa cidade que não devia nada a ele. E foi exatamente por isso que, numa tarde qualquer, num sinal de trânsito qualquer de Goiânia, quando uma menina de 10 anos se aproximou do seu carro com uma cesta de pão, Amado Batista não passou direto. Ele parou. E esse gesto simples, que durou talvez 15 minutos, mudou uma vida inteira. Fique com a gente até o final, porque essa história começa numa rua empoeirada e termina num lugar que você não vai esperar. Goiânia, começo dos anos 1980. O Brasil vivia um tempo complicado. A economia apertava, a inflação corroía o salário de quem tinha salário e destruía completamente a vida de quem não tinha. Nas periferias das grandes cidades, as famílias encontravam jeitos de sobreviver que a classe média nunca precisou aprender. Cada membro da família tinha um papel, e às vezes, esse papel caía nas mãos de quem ainda nem tinha idade para carregar tanto peso. Foi assim com Rosa. Rosa tinha 10 anos, cabelos pretos, trançados com um elástico colorido que a mãe colocava toda manhã antes do sol nascer. Olhos escuros, espertos, daqueles olhos que a pobreza afiam antes da hora. Ela era a filha mais velha de 4 irmãos, criados pela mãe sozinha num barraco de 2 cômodos, num bairro de periferia de Goiânia. O pai havia ido embora quando Rosa tinha 6 anos. Não houve explicação, não houve despedida. Uma manhã ele estava lá, na outra manhã a cama dele estava vazia e nunca mais encheu. A mãe, Dona Antônia, era lavadeira. Pegava roupa para lavar e passar de vizinhos, de famílias do bairro, de qualquer um que precisasse. Trabalhava com as mãos rachadas dentro de uma bacia de água fria desde as 5 da manhã, mas o dinheiro que entrava não era suficiente para 4 filhos crescendo com fome. Foi então que Rosa assumiu o posto que nenhuma criança deveria precisar assumir, o de ajudar a família a sobreviver. Todo dia, antes das 7 da manhã, ela ia até a padaria do seu Valdemar, a 3 quarteirões de casa. Seu Valdemar era um homem de poucas palavras, mas de coração generoso. Ele separava os pães que não tinham sido vendidos na véspera, embalava tudo numa cesta de vime e deixava Rosa sair vendendo. O combinado era simples, ela ficava com uma parte do que vendesse, o restante voltava para a padaria. Rosa saía cedo, andava pelas ruas do bairro, batia de porta em porta, oferecia o pão com aquela voz fina que carregava uma seriedade que não combinava com a idade. Quando o bairro estava esgotado, ela pegava o caminho do centro, e no centro ela aprendera um truque que funcionava bem: os sinais de trânsito. Nos sinais, os carros paravam, e quando os carros paravam, as janelas às vezes desciam, e quando as janelas desciam, havia uma chance de vender. Uma chance de voltar para casa com o dinheiro que a mãe precisava. Rosa não pensava nisso como algo trágico, não havia tempo para isso. Ela pensava nisso como um trabalho, e ela fazia o trabalho bem feito, com o sorriso que ainda resistia, com a voz que ainda tinha esperança, com os pés que ainda aguentavam o asfalto quente do meio-dia. O que ela não sabia é que naquela tarde específica, num sinal específico, um carro específico ia parar na sua frente, e nada seria igual depois disso. Era uma quinta-feira à tarde. O sol de Goiânia naquele verão era do tipo que não pede licença. Ele simplesmente cai em cima de todo mundo e pronto.
O asfalto irradiava calor. O trânsito do centro estava carregado, como sempre, naquele horário. Rosa estava com a cesta já pela metade. Tinha vendido bem naquela manhã, mas a tarde estava mais difícil. Os motoristas passavam com a janela fechada, o ar-condicionado ligado, os olhos no celular ou no rádio. Ela era invisível para a maioria. Ela se posicionou num sinal movimentado perto do centro, como fazia sempre. O sinal fechou. Os carros pararam. Ela começou a caminhar entre as filas, a cesta no braço, o pão coberto por um pano branco limpo. Dona Antônia sempre fazia questão do pano limpo, dizia que era questão de respeito com quem comprava. Foi então que ela chegou num carro preto, um modelo mais novo, com vidros fumê. A janela estava fechada. Rosa bateu de leve com as costas dos dedos, como havia aprendido a fazer, nem forte demais para assustar, nem fraco demais para não ser ouvido. A janela desceu. E do outro lado estava um homem de meia idade, cabelos escuros, um miscótio já com fios brancos, o rosto marcado por noites longas e estradas compridas. Ele estava com uma camisa social levemente amassada, do tipo que você usa num show e não troca antes de ir embora porque já é tarde demais e o cansaço é grande demais. Era Amado Batista, voltando de uma noite de show, com o cansaço do artista que trabalha sem parar, com a cabeça já no próximo compromisso, na próxima cidade, no próximo palco. Rosa não sabia quem ele era. Para ela, era só mais um motorista, mais uma janela, mais uma chance. Mocinho, quer comprar pão? Fresquinho, feito hoje de manhã. Amado olhou para ela. E algo aconteceu naquele momento que é difícil de explicar com palavras, mas que qualquer pessoa que já reconheceu a própria história nos olhos de outra pessoa vai entender imediatamente. Ele viu a cesta, viu as mãos pequenas que a seguravam, viu os pés no asfalto quente sem tênis adequado, viu os olhos espertos que já carregavam uma seriedade que não deveria estar ali nessa idade. E ele viu naquela menina o menino que ele mesmo havia sido, o menino que catou papel nas ruas, que limpou o chão de loja, que sobreviveu porque não tinha outra opção. O sinal abriu. Os carros atrás começaram a buzinar. Amado não saiu. Ele acenou para o carro atrás, pediu um segundo e olhou de volta para Rosa. Quanto tá o pão? Rosa disse o preço. Ele olhou para a cesta inteira. Quanto tá tudo? Rosa piscou. Ninguém nunca tinha perguntado o preço de tudo. Tudo, mocinho. Tudo. E foi aí que a tarde de Rosa mudou de direção. Mas o que aconteceu depois do sinal, o que aquele homem fez quando desceu do carro, é o que você precisa ver no próximo capítulo. O que você está achando dessa história até agora? Você já passou por um momento em que um gesto simples de um desconhecido mudou o seu dia ou a sua vida? Conta pra gente nos comentários. E se essa história está te tocando, deixa o seu like agora. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo histórias como essa para você. Amado pagou pelo pão, pagou por toda a cesta, mas não pegou o troco e foi embora como qualquer outro motorista faria. Ele desligou o carro, abriu a porta e desceu. Rosa deu um passo para trás, não de medo, mas de surpresa. Ninguém descia do carro para comprar pão no sinal. Isso não fazia parte do roteiro que ela conhecia. O homem era alto, tinha uma presença que ela não sabia nomear na época. Mais tarde, quando adulta, ela diria que era o tipo de presença que as pessoas constroem quando passam a vida inteira num palco. Uma espécie de gravidade que faz as pessoas ao redor prestarem atenção sem entender por quê. Ele se abaixou levemente, colocando os olhos no mesmo nível dos dela, e perguntou, com uma voz tranquila, sem pressa: Como é seu nome? Rosa. Quantos anos você tem, Rosa? 10. Você vai à escola? Ela hesitou. Era uma pergunta simples, mas a resposta pesava. Não, mocinho, eu preciso trabalhar. Amado ficou quieto por um momento, olhou para a cesta vazia, para as mãos dela, para o sol que batia forte na calçada, e então enfiou a mão no bolso. O que ele tirou de lá era muito mais do que o valor do pão. Era um valor que Rosa nunca tinha visto de uma vez só nas mãos dela. Ela olhou para o dinheiro e olhou de volta para ele, sem entender. Eu não tenho troco para isso. Não precisa de troco. Ele colocou o dinheiro na mão dela e fechou os dedos dela em volta das notas.
Isso não é troco, é para você. Rosa não sabia o que fazer. Não estava acostumada com generosidade sem contrapartida. No mundo em que ela vivia, tudo tinha um preço, tudo tinha uma exigência. Ela esperou, desconfiada, pelo mas. O mas não veio. O que veio foram palavras, simples, diretas, do tipo que a gente só entende de verdade anos depois, quando olha para trás e percebe o quanto aquele momento importou. Você precisa estudar, Rosa. Trabalhar não é errado. Eu também trabalhei desde pequeno. Mas estudar é o que muda a vida. Não deixa ninguém te tirar isso. Ela não respondeu. Não tinha palavras à altura. Só olhou para ele com aqueles olhos escuros e espertos que já haviam visto coisa demais para uma criança de 10 anos. Amado se levantou, pegou a cesta vazia, que ele havia comprado junto com o pão, sem nem fazer questão disso, e a devolveu para ela. Vai para casa, Rosa. O dia de hoje já foi. Entrou no carro e foi embora. Rosa ficou parada na calçada por alguns segundos, com o dinheiro na mão, com a cesta no braço, com as palavras dele ainda ecoando dentro dela de um jeito que ela não conseguia explicar. Ela foi para casa. Colocou o dinheiro na mão da mãe. Dona Antônia ficou olhando para aquilo sem entender. Perguntou de onde tinha vindo. E Rosa contou. Sobre o sinal, sobre o carro preto, sobre o homem que desceu e perguntou o nome dela e disse que ela precisava estudar. Dona Antônia chorou. Não de tristeza, de um daqueles choros que a gente chora quando a vida dá uma trégua que não estava nos planos. Naquela mesma semana, com aquele dinheiro e com o que a mãe tinha guardado, Rosa foi matriculada na escola. E tudo mudou. Mas a história não termina aí, porque décadas depois, a vida preparou um reencontro que nem o melhor roteirista teria coragem de inventar. Fique com a gente, você não vai querer perder o que vem a seguir. E antes de continuar, a gente precisa parar um segundo para agradecer de verdade a você. Você poderia estar em qualquer outro lugar agora assistindo qualquer outra coisa, e você escolheu ficar aqui, com essa história, do começo até agora. Isso significa muito pra gente, muito mesmo. Muito obrigado por estar aqui. O melhor dessa história ainda está por vir, e você merece ver até o final. Passaram-se 23 anos. Era 2004. Numa cidade do interior de Goiás, uma rádio local realizava seu tradicional Festival de Calouros. O tipo de evento que move o interior do Brasil desde sempre, que lota a praça pública, que faz as famílias saírem de casa num sábado à noite com as crianças no colo e a esperança de ver alguém dali mesmo subir num palco. Entre os inscritos naquele festival, havia uma mulher de 33 anos, cabelos pretos, trançados, velha mania de infância que ela nunca larga, professora de escola pública, casada, 2 filhos, uma vida simples, construída tijolo por tijolo, com as mãos e com muito estudo. O nome dela era Rosa. Ela não tinha pretensão de virar cantora. Cantava desde criança, por prazer, por gratidão. Ela sempre disse que a música era a forma que ela encontrou de agradecer pela vida que tinha. Naquele festival, ela havia se inscrito por incentivo do marido, que vivia dizendo que a voz dela era boa demais para ficar só dentro de casa. Rosa subiu no palco, cantou, e cantou bem, com aquela voz que carrega a emoção de verdade, do tipo que só quem viveu muito consegue ter. Quando terminou, o apresentador do evento, um radialista animado, do tipo que faz tudo ao vivo sem roteiro, pediu para ela contar um pouco sobre si mesma. De onde vinha essa voz? Quem a havia inspirado? E Rosa contou. Contou sobre a infância, sobre a cesta de pão, sobre o sinal de trânsito, sobre o homem que desceu do carro, que comprou tudo, que perguntou o nome dela, que disse que ela precisava estudar, que colocou o dinheiro na mão dela e foi embora sem pedir nada em troca. O auditório ficou em silêncio. O apresentador, visivelmente emocionado, perguntou: "E você sabe quem era esse homem?" Rosa balançou a cabeça negativamente. "Nunca soube. Nunca descobri. Mas nunca esqueci." O apresentador ficou quieto por um segundo, e então disse devagar: "Rosa, você descreveu um homem alto, de bigode, que estava com roupa de show, num carro preto, em Goiânia, no começo dos anos 80, voltando de uma apresentação?" Ele fez uma pausa.
Existe uma chance muito grande de esse homem ser Amado Batista. O auditório explodiu. Rosa ficou parada no palco com as mãos cobrindo a boca, os olhos marejando, sem conseguir falar. Nos dias seguintes, a história correu. A rádio divulgou. Alguém gravou. O vídeo chegou até a equipe de Amado Batista. E o cantor, quando ouviu a história, ficou em silêncio por um longo momento. Ele não confirmou imediatamente. Não era do tipo que sai fazendo declaração pública sobre cada coisa. Mas quem estava perto dele naquele dia contou que ele ouviu a história de Rosa, olhou para baixo e disse baixinho: "Eu me lembro dela." O encontro aconteceu nos bastidores de um show de Amado no interior de Goiás, algumas semanas depois. Rosa foi levada até lá pela equipe do cantor. Ela entrou no camarim com os joelhos tremendo, professora de escola pública, mãe de 2 filhos, a mulher mais comum do mundo, entrando num lugar que parecia outro planeta. Amado estava lá, de pé, esperando. Ele a viu entrar, olhou para ela por alguns segundos e então disse: "Você estudou." Não era uma pergunta, era uma constatação, como se ele já soubesse a resposta antes mesmo de perguntar. Rosa não conseguiu responder de imediato, assentiu com a cabeça, os olhos cheios de lágrimas e disse: "Sou professora." E Amado Batista, o homem de 38 milhões de discos, de 28 discos de ouro, de palcos em todo o Brasil, sorriu. O tipo de sorriso que não tem nada a ver com fama. O sorriso de quem plantou uma semente no lugar certo e viveu para ver a árvore crescida. Era o que eu queria ouvir. Rosa voltou para casa naquela noite diferente. Não porque a vida dela havia mudado materialmente. Ela continuava sendo professora, continuava morando na cidade do interior, continuava acordando cedo para dar aula para crianças que muitas vezes lembravam a ela mesma com 10 anos. Mas ela voltou diferente por dentro, com um círculo fechado, com uma história que finalmente tinha começo, meio e fim. Ela contou para seus alunos, não de uma vez, foi contando ao longo dos anos, quando o momento pedia. Quando um aluno dizia que não tinha motivo para estudar, quando alguém chegava na sala com os olhos de quem havia desistido antes de começar. Ela contava sobre o sinal de trânsito, sobre a cesta de pão, sobre o homem que parou o carro e disse que estudar muda a vida. E as crianças ouviam, do jeito que as crianças ouvem as histórias reais, com o corpo parado e os olhos abertos. Amado Batista, por sua vez, nunca transformou essa história em marketing, nunca virou entrevista de revista, nunca virou post nas redes sociais. O que aconteceu no camarim, ficou no camarim. E o que aconteceu no sinal de trânsito, ficou na memória de Rosa. E talvez seja exatamente isso que torna essa história tão poderosa. Porque vivemos num tempo em que tudo precisa ser filmado para existir. Em que o gesto só vale se tiver curtida, se tiver compartilhamento, se tiver alcance. E aí chega uma história dessas, sem foto, sem vídeo, sem prova, e ela é mais real do que qualquer coisa que você já viu numa tela. Amado Batista foi um homem cheio de contradições, como todo ser humano é. Teve amores que não duraram, teve escolhas que magoaram pessoas, teve uma vida que, vista de perto, tem sombras que a fama não consegue cobrir completamente. Mas também foi o homem que, numa tarde de verão em Goiânia, viu uma menina num sinal de trânsito e, em vez de passar direto, parou. Em vez de ignorar, enxergou. Em vez de dar esmola, deu direção. E essa menina hoje ensina outras crianças, que talvez ensinem outras crianças, que talvez um dia também parem o carro no sinal e enxerguem alguém que o mundo prefere não ver. É assim que os gestos verdadeiros funcionam. Eles não morrem, eles se multiplicam. E essa é a história que não coube em nenhum disco, mas que ficou gravada onde mais importa, na vida real de quem a viveu. E você, que ficou aqui até o final dessa história, o que você sentiu? Você acredita que gestos simples podem mesmo mudar uma vida inteira? Já recebeu ou já fez um gesto assim, que parecia pequeno, mas que significou tudo? Conta pra gente nos comentários. A gente lê cada mensagem. E as histórias de vocês importam tanto quanto as que a gente traz aqui. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, inscreva-se no canal agora. Clica no botão vermelho aqui embaixo e ativa o sininho, porque toda semana a gente traz uma história nova, real, humana, do jeito que a vida é, sem sensacionalismo, sem exagero, só a verdade, contada com respeito. E por falar em verdade, o próximo vídeo que a gente preparou para você carrega um segredo que ficou enterrado por décadas, uma história de fama, de silêncio e de uma mulher que esperou uma vida inteira por uma palavra que nunca veio.
Está aqui do lado, esperando por você. Vai lá assistir, porque essa é do tipo que você não esquece. Até a próxima.